Doce lembrança do sonho que eu vejo daqui. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez, obrigado, professora Ana Paula, professora Rejane, por estarem nos brindando com a presença e conhecimento. Enquanto isso, a gente está recebendo o pessoal com essa música, né, para relaxar. Eu queria fazer um pedido que a professora Rejane fez, que é de quem puder abrir as câmeras, aparecer da forma que tiver, né, sem batom, com cabelo assim, cabelo assado, não importa. O importante é a gente aparecer para que a gente possa interagir melhor, que a gente possa, de alguma forma, estar mais próximo, ainda que de forma virtual, né? Então, vou passar a palavra para as professoras e daqui a pouco eu tenho outra reunião, vou ficar o máximo que eu puder aqui. Estava conversando com a Ana Leide agora e aqui também, mas enfim, faz parte. Boa tarde mais uma vez. Com a palavra agora, professora e doutora Ana Paula e professora Rejane. Obrigada, doutor Clériston, mais uma vez. Obrigada, Clériston. Também obrigada a todos, né? Todos que contribuíram para que a gente esteja aqui hoje. Obrigada por vocês já estarem aqui, né? Então, boa tarde a todos e a todas. Vamos esperar só mais 2 minutos. Tirar umas dúvidas, pode ser, enquanto não entram as outras pessoas? Claro, querida. Olha só, eu fui olhar o material no Google Class e estranhei porque não entra com o meu e-mail institucional. Na verdade, eu nem conhecia o Google Class, mas fui futucar e vi com um outro e-mail meu. Eu não consigo entrar com o e-mail institucional. Tem como eu mudar isso? Débora, quem está falando aqui é Ed, né? Sou servidora da SDEP, e eu estava conversando agora há pouco com a professora Rejane, e ela estava me informando essa questão que a gente não tinha esse conhecimento. Então, eu já me comprometi com ela e com vocês também, que amanhã eu vou manter contato com o nosso CMO para saber, né, sobre esse tipo de incompatibilidade, se alguma coisa pode ser feita, por que que isso acontece, e aí eu passo essa informação para vocês, porque realmente eu não tinha esse conhecimento, eu fiquei sabendo agora há pouco, certo? E aí eu passo essa informação para o grupo todo. Certo, muito obrigada. Nada. Obrigada, Débora. Boa tarde. Boa tarde, gente. Problema é igual. Gostando, viu, Ed? Oi? É geral a situação. Eu também só consegui acessar pelo meu e-mail pessoal. Pronto, amanhã eu vou manter contato com o pessoal do CMO para ele informar para a gente e até eles fazerem o teste para ver o que é que pode ser feito, se tem alguma forma de mudar isso. E eu passo essa informação para vocês, viu? Joia. É porque eu só fiquei sabendo disso agora. Que tinham poucas pessoas lá na sala, e aí eu me recordei que tinha algumas pessoas questionando, no nosso último encontro, a dificuldade de entrar com e-mail institucional. E aí, já passamos para a Ed, e ela vai ver como é que faz para solucionar essa questão, para que vocês tenham acesso a todo o material. Mas quem acessou, viu que é bem tranquilo, consegue baixar, que ele, né, ele é super intuitivo, né? Não tem segredo lá no Google Classroom, né? Muito fácil de acessar. Obrigada, Ana Leide. Dando a confirmação de que conseguiu acessar tranquilamente. Então, gente, vamos dar só mais um minutinho e daqui a pouco a gente começa, né? Para a gente começar, né, a esquentar, e a gente quer fazer uma pergunta de início para vocês. Então, já vou começar até a compartilhar as lâminas. A gente quer fazer uma pergunta de partida para todo mundo que está aqui com a gente. E essa pergunta é muito importante, né, para que a gente possa realmente né, a gente possa realmente seguir e
Ainda, deixa eu achar aqui, botar a tela do... Estou tentando botar a tela, né? Para que a gente possa realmente chegar aonde a gente pretende, né? Que é todo mundo na mesma sintonia. E o que a gente quer saber de vocês, e a nossa pergunta de partida hoje, ela é muito importante, é que vocês respondam no chat. Qual é o propósito de vocês, né, aqui hoje com a gente, né? O que é que vocês esperam, né, desse momento com a gente hoje? E a gente quer fazer esse convite para que vocês, né, tragam essa informação para a gente, né, da melhor, mais elevada e leve maneira de ser, né, Rejane? Para a gente começar a nossa tarde, quase noite, né? Então, vamos lá no chat, começar a responder. A Débora já começou a responder aqui, já disse obter mais conhecimento. Então, vamos ouvindo o pessoal que está chegando, para a gente poder esquentar, né, esse finalzinho de tarde da gente, né, Rejane? Exatamente. Maximizar meus conhecimentos, Ana Clécia. Podem abrir o áudio também para falar. A gente vai ter que começar a trabalhar essas questões de conexão. A gente até vai falar sobre isso quando a gente conversar sobre o nosso tema de hoje, né? A importância dessa conexão, dessas relações. Érica está falando desenvolver habilidade, a Natália, aprofundamento dos conhecimentos. Lucivone quer falar, por favor? Escrevi. Escreveu? Me qualificar para atuar em mediação, a Natália melhorar a escuta, a Ana Leide melhorar a condução das conciliações. Será ao final desse curso de formação em mediadora. Quem mais, gente? Nós somos Lembrando que a muitas, formação né? em mediação, ela é uma formação continuada. Então, esse aqui é só o início de uma caminhada de vocês, que eu espero que seja uma caminhada maravilhosa, uma caminhada longa e maravilhosa, né? Não só pensando no realizar mediações, mas em termos de desenvolvimento pessoal, em termos de ganho pessoal com tudo isso. Então, isso é o mais fantástico de tudo, é a gente poder realmente crescer nisso, né? Isso. Crescer sempre. A Mônica disse que quer obter mais conhecimento e melhorar a escuta. O Rafael quer aplicar o aprendizado na prática. A Tereza quer aprender a desenvolver meus conhecimentos na escuta. Aperfeiçoar as mediações realizadas na unidade de DPE onde trabalho, diz a Tamires. A Lorena fala, me qualificar para atuar com as técnicas de conciliação e mediação. A Érica diz, boa tarde, agregar mais mecanismo para uma boa escuta e, por consequência, poder ajudar nossos assistidos. Girlane deu boa tarde. O Matheus, melhorar a realização e o desenvolvimento das conciliações. A Girlane falou, está travado aqui. Está travado só para ela ou para vocês também? Como é que tá? Me dê um oi aí. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Para mim tá bom. Aqui está tranquilo. Mas ela disse que também quer melhorar a qualidade das mediações realizadas no NAP. Rodrigo disse que desenvolver as habilidades para se comunicar com o outro. A Girlane agora melhorou, estou ouvindo bem. Obrigada pela devolutiva. E a Érica falou que está tudo ok. O propósito, deixa eu falar um pouquinho do meu, é compartilhar, né? Assim, porque a gente sabe que esse momento aqui é uma via de mão dupla. A gente aprende e a gente ensina. Então, meu propósito aqui é esse lugar de ensino e aprendizagem. É meu propósito nesse curso. Donila, ganhar conhecimento, desenvolver melhor a escuta. O que mais? Vou dizer o meu. Diga, Ana. O meu, na verdade, é tentar ser um instrumento para vocês de muita coisa, de um despertar novo, principalmente. Quem mais? Tá faltando gente aqui. Mais um minutinho para a gente saber se mais alguém quer falar, dividir, compartilhar o propósito com o curso, para a gente começar a prosseguir. Lorena fala que ter mais sensibilidade na condução dos casos de família. Maiana, agregar conhecimento.
Bem-vinda, Karina. Vamos iniciar, Ana. Bora lá, vamos lá. Então, assim, vamos, né, seguir nesse propósito da gente, e a gente espera que vocês estejam lá olhando, consigam ver o Classroom, a gente está fazendo as montagens das fotos, né, Rê? Tem muita coisa legal para vocês verem, além do material, né, de muita coisa, os nossos propósitos iniciais, aquilo que a gente sonhava, os nossos valores, eles já estão todos lá de uma maneira bem legal, né? Que eu tive muito carinho de preparar para vocês enquanto uma chuva de ideias, um design bem lindo, né, Rê? Então, é isso que a gente espera de vocês, essa troca maravilhosa, fantástica. Me permite, Ana, deixa eu mostrar para eles a sala antes da gente começar. Deixa eu espelhar aqui. Você encerra a sua rapidinho, só para eu mostrar para eles. Ainda que eu já interrompo agora. Para elas, obrigada. Oi. Que já estava aqui aberta. Está aparecendo aí? Ainda Vocês tela conseguem preta. ver? Por enquanto, tela preta. Aí. Apareceu? Foi isso? Isso. Então, vocês vão vir aqui atividades, quando vocês acessarem, vai estar aqui já os primeiros materiais. Tem as nossas boas-vindas, que vocês têm acesso. Né? A galeria já aqui, ó, com as fotinhas dos encontros. Tem os registros das nossas imagens. Os nossos valores, que a Ana fez, né, em formato de nuvem. Os valores do grupo, as diretrizes do grupo, explicando um pouquinho para cada um o que é. Eu só organizei. Organizou isso. Para ficar mais bonito, né, Ana Leide? Verdade. E aqui já tem nosso primeiro material que a gente utilizou. Então, vai finalizando a aula, já vou alimentando. Os links de vídeos, eles vão estar dentro do próprio material. O que for vídeo que a gente tenha resgatado de um outro espaço, aí eu coloco o próprio vídeo aqui. Se não for um vídeo de fácil acesso ao YouTube, que não tem um link. Mas é que eles tiverem link, vocês vão ter esse acesso nos próprios slides, tá? Então, eles estão aqui todos bonitinhos, e conforme for passando, a gente vai alimentando. Alguns materiais a gente consegue colocar antes da aula. Outros não, porque tem as dinâmicas, né? Tem as atividades. Se a gente coloca antes, perde um pouquinho dessa ideia da gente fazer, porque a dinâmica, ela requer espontaneidade, né? Então, não se preocupe, e aí eu já falei com o Ed também, para me passar os vídeos das aulas gravadas, porque eu também vou alimentar aqui. Vou colocar aqui para que vocês tenham acesso, certo? Além do encaminhamento por e-mail. Porque o Classroom é para a vida toda, né? Então, vocês vão ter isso aqui a vida toda, não desativa. Pronto, Ana, pode continuar, por gentileza. Então, gente, a gente vai agora, né, continuar. Temos muita coisa para a gente ver hoje e a gente espera que vocês aproveitem o máximo, né? Hoje a gente vai vivenciar muita coisa legal, tem, né, coisas que eu gosto muito, apesar de ser muito suspeita, e eu acho que, assim, a gente vai falar um pouquinho de necessidades e identidades, e a gente vai entender, né, por onde passam a questão das necessidades, o que é que elas significam para a gente no conflito, e qual é a relação disso com a nossa identidade, né? Como isso é importante para a gente dentro do processo, na verdade, né, de viver o conflito e de prevenir ou de solucionar o conflito. Vamos discutir por que a gente convive, o que é a convivência, qual é a razão da convivência, a motivação, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, claro que sempre ouvindo muito vocês, né? E essa, na verdade, vai ser o grande objetivo da gente, para que a gente possa entender, né? E sair daqui refletindo e entendendo mais, ou reentendendo, se reencontrando, com a possibilidade de ver, né? De
que seria, ou reconhecer o que seriam relacionamentos e conflitos dentro dessa perspectiva que a gente vai construir para vocês, né? E que a gente vem construindo, né, desde o nosso primeiro encontro. Então, isso daí é o que vai ser o nosso caminho hoje, né? E é um caminho que vai trazer muita coisa da filosofia, muita coisa da sociologia, muita coisa da psicologia, porque, como a gente vem falando, mediação não é uma coisa jurídica, não é uma ferramenta, né? É uma ferramenta utilizada pelo direito, mas a mediação ela é multi, ela é inter, ela é transdisciplinar. E para a gente construir tudo isso na gente, a gente vai ter que perspassar vários cenários distintos, né? Vários campos distintos e colher todas as flores, né? Tudo aquilo que a gente puder retirar desses campos e que eles sejam os mais floridos possíveis para que vocês possam aproveitar o máximo, né? Com total facilidade, alegria e glória, que assim é a melhor coisa do mundo, né? E nisso a gente começa nosso dia de hoje, né? Começando a pensar, começando a entender, né, a questão da necessidade, das necessidades e das identidades, né, Rejane? E a gente pergunta, e assim é muito bom a gente começar a perguntar o dia, qual é a sua necessidade hoje, né? E a gente quer ouvir vocês, né? Saber que necessidade é essa que hoje você está sentindo. Pode ser até de beber água, né? Mas qual é a necessidade que você tem hoje? De descansar? Qual é a sua? Né? Vamos ouvir vocês? Para responder? Pode responder falando, pode responder digitando no chat. E quanto mais vocês falarem e se conectarem com a gente, melhor. Porque esse é um processo que a gente precisa desenvolver aqui. Pois então eu vou começar. Eu estou em Salvador, moro em Vitória da Conquista e vim a Salvador para ver minha avó de 107 anos. E estou aqui na aula, morrendo de vontade de comer um acarajé que meu tio disse que vai descer para comprar para mim. Então, no intervalo, eu vou comer acarajé. Inveja! Bacana, uma necessidade de alimento, né? Que a Débora traz para a gente comer algo que ela, né, que alguém disse e aí se tornou esse desejo e que eu gostaria também de compartilhar. É porque em Salvador, de outro lugar, não tem o mesmo sabor que o acarajé daqui. É verdade, sou suspeita, mas eu tenho que concordar com você, Débora. Acho que depois desse depoimento, a necessidade da grande maioria agora é o acarajé. Exatamente. Bem bacana isso. Que mais? A minha maior necessidade agora seria descansar mesmo. A correria do dia a dia, esse papel múltiplo que a gente desenvolve, né, enquanto mulher profissional, tem me cansado. Então, mas o anseio por assistir essa aula é tão grande que o cansaço passa mais, mas eu gostaria de descansar. Obrigada. A Clécia esquece um pouquinho, depois ele volta com força total, minha amiga. A Maiana, obrigada, Ana Clécia. A Maiana disse para a gente assim, uma noite de sono bem dormida. Também gostaria, viu? Porque quem tem um filho de 4 meses e um de 6 não sabe o que é dormir, principalmente quem tem a de 4. Eu acordo a cada 1 hora na madrugada para amamentar. Compartilho dessa necessidade também. Essa é a minha maior necessidade hoje, viu? Vou dizer para vocês. Porque eu, apesar de não ter filho pequeno, ontem eu fiquei acordada com o meu filho pequeno, que tem 22, até 4 horas da manhã. Então, realmente, eu também estou precisando dessa noite de sono. A Fernanda disse para a gente colocar todas as minhas atividades em dia.
Isso eu até estou conseguindo fazer, porque eu estou trabalhando com organização e planejamento. Já é uma necessidade bacana aí que eu estou conseguindo administrar. Mas vamos aí. Dormi a noite toda, Karina. Alessandra, ó, com 2 crianças, também gostaria de dormir. Girlane, necessidade de relaxar. Juliana, minha necessidade é reunir e aglomerar com os amigos, mas com a pandemia. A Érica, fazer o meu dever, que no momento é assistir ao curso. Gostei. Priscila, procrastinar menos. Essa semana tá puxada. Tem dias também que eu fico só no ócio. Matheus, dormir. Acho que é a necessidade de muitos aqui, né? Verdade. Lucivone, ter mais tempo para cuidar de minha mãe de 100 anos. Ah, que linda. Débora, adquirir conhecimento no curso. Quem mais? Podem abrir os microfones também. É muito bom ouvir a voz de vocês. Que legal. Não pensem que vocês estão dizendo a necessidade de vocês aí por nada, não. Tem um motivo, né? E assim é muito importante a gente falar de necessidades, reconhecer as nossas necessidades e também tentar começar a desenvolver um exercício de reconhecimento das necessidades dos outros. Isso é muito importante. E a gente vai hoje falar sobre isso, né, Rê? Como é importante isso, né? E a gente tem que ter clareza. Será que você tem realmente essa clareza? Será que é ela mesmo? Será que você consegue confirmar a existência dessa necessidade? Será que não é outra? E a gente tem que checar. Quando a gente tem dúvida, a gente checa, a gente olha, a gente revisa. Meu Deus, será que eu estou precisando descansar mesmo ou eu estou precisando relaxar? Porque descansar é diferente de relaxar. Tem gente que foi muito clara aqui, eu estou precisando é relaxar, não é descansar. Né? Às vezes a gente não está nem cansada, mas a gente precisa daquele momento de realmente de estar relaxado, né? E isso é muito bom, isso é muito importante, né? Tem gente que falou aqui que tem a necessidade de compartilhar com os amigos. Será que é só de compartilhar com os amigos ou será que essa necessidade é de sociabilidade um padrão mais elevado, né? Será que essa necessidade não é de ouvir e de ser ouvido, né? Então a gente tem que ter muita clareza, não só identificar, mas ter certeza. Essa é a minha necessidade, né? Isso é muito importante. E é para isso que a gente vai começar hoje a falar, né? E Gandhi traz uma frase que é muito, muito importante, que é muito legal, quando ele fala das necessidades humanas. E a gente vai falar das necessidades hoje pensando muito no conflito. E Gandhi ele fala que sempre houve o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. Nunca haverá o suficiente para a cobiça humana. Ou seja, né? Como é que chega a isso para você? Será que nós temos realmente tudo? E onde é que está o que falta? E qual é a causa do que falta? E a gente quer que você reflita sobre isso, né? Porque é muito caro a gente pensar nisso. E Gandhi nos traz isso de uma forma muito sutil e muito simples. Sempre houve o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. Haverá suficiente para a cobiça humana. Quem são ou o que são essas necessidades humanas? Quais são elas? O que é que vem a ser isso? Né? Que rol de necessidades a gente tem? Né? Quantas elas são? Será que a gente tem necessidade de saúde, de alimento, de sono, né? É tanta coisa, de trabalho, né? de esporte, de lazer, né? Quantas necessidades e quais são essas teorias das necessidades? E Maslow, ele foi a primeira pessoa a pensar, né, na importância das necessidades e tentar, né, trazer isso para o campo das teorias. E ele desenvolveu uma teoria chamada teoria das necessidades ou teoria da motivação, né?
onde ele pensa, na verdade, nas necessidades ou na motivação como uma questão muito importante. E ele coloca a motivação, né, essa questão da autorrealização, né, e constrói esse conceito de autorrealização baseado no que seriam necessidades humanas básicas. E essas necessidades, na verdade, que todo mundo tem, todos nós temos, né, e que vão motivar todos os nossos comportamentos. E que, segundo Maslow, elas vão estar organizadas em 5 níveis distintos. E não só distintos, mas hierarquicamente organizados. E essa hierarquia, ela vai estar, na verdade, muito ligada ao grau de necessidade ou grau de, né, de motivação que nós vamos ter, né, para suprir essa necessidade. Ele diz que quanto mais alto for o nível de reclamação ou de frustração, ou seja, né, de possibilidade de se gerar um conflito, mais elevado é o nível de vida. Ou seja, quanto mais ativado nós estivermos, né, no nível de querer algo, de reclamar e de nos frustrar, mais vida nós temos. Agora, não é porque nós reclamamos tanto e estamos tão frustrados que a nossa vida precisa ser ruim. Porque o mais importante é que, sem sonhos, né, a gente, na verdade, não vive. Meu avô dizia uma coisa que era muito importante, né? Tire um sonho de um homem que você tira a vida dele, e é verdade. Tire o emprego dele que você tira a dignidade. E aí a gente vai pensar, né? Quantas necessidades nós temos que vão nos motivar, né? E o sonho, né? Essa motivação, essa necessidade é que vai nos fazer andar pela vida. Num caminho que pode ser muito fácil, mas num caminho que pode ter pedras, mas num caminho que a gente tem que ter motivações. A gente tem que ter sonhos. Essa questão da pirâmide. E da base da pirâmide estão aquelas necessidades, as nossas primeiras necessidades. Respirar, comer, dormir, beber. São as chamadas necessidades fisiológicas. No segundo patamar, né, da pirâmide de Maslow, vão estar as nossas necessidades de segurança. O nosso emprego, a nossa saúde, nossa propriedade. Depois vão estar as nossas necessidades sociais, as nossas necessidades de estarmos, de termos e compartilharmos a nossa família, de termos amizades saudáveis ou não, porque muitas vezes até aquelas que não são saudáveis nos levam ao despertar de muita coisa, de termos amor nas nossas vidas, né? Logo depois vem a estima. E dentro do plano da estima vai estar a autoestima, a estima com nós mesmos, a confiança, o respeito dos outros. E, por fim, nós chegamos ao topo, quando a gente tem tudo. É quando a gente chega ao patamar da completa, da plena autorrealização. Onde a gente tem crescimento, a gente tem autocontrole, a gente tem independência e todos os desafios que podem sempre nos animar, sempre nos desafiar mesmo e nos levar a cada momento estarmos mais autorrealizados. A gente está mais satisfeito com tudo, né? E é muito importante quando a gente pensa Maslow hoje, principalmente quando a gente lembra, né, que tudo isso é muito importante, que a gente tem que ser grato por cada uma dessas coisas, porque a gratidão hoje se sabe, né, que não basta só ter cada uma dessas coisas. A sensação de gratidão, ela gera no nosso corpo, né, todo um processo
que nos faz e nos leva a essa questão da autorrealização. Ou seja, se nós reconhecemos tudo isso, se nós prestamos atenção e a gente agradecer por tudo isso, mais prosperidade, mais abundância, mais tudo se abre nos nossos caminhos, né? Então isso é fantástico, a gente também aprender a vibrar, né, na gratidão. E a gente tem que perguntar, né? E a gente vai seguir nesse caminho, né? A gente vai conversar para entender e a gente vai ver um pouquinho da filosofia da comunicação não violenta aqui. Não é a formação em CNV, mas a gente vai ver como é que Marshall entende essa questão da necessidade, que é um teórico que já traz a gente para o campo da necessidade, pensando nessa questão da prevenção, da gestão, da resolução do conflito, né? E Marshall vem num caminho bem claro quando ele define comunicação não violenta como uma abordagem da comunicação, que compreende as habilidades de falar e ouvir, que leva os indivíduos a se entregarem de coração, possibilitando a conexão com si mesmo e com os outros, permitindo, assim, que a compaixão se desenvolva. Mas vamos falar de cada coisa dessas aqui, que Rejane chamou a atenção de uma dessas coisas, mas é importante a gente refletir sobre todos esses grifos. Primeiro, a comunicação não violenta vai nos levar a uma nova abordagem da comunicação, a um novo perceber da comunicação, uma nova forma não só de se comunicar, mas também uma nova forma de ouvir, mas também uma nova forma de perceber o outro nesse processo de comunicação. E essa abordagem da comunicação vai trabalhar muito isso. Como a gente fala, como a gente ouve, né? E a gente, inclusive, entender o que é falar e o que é ouvir, né? E entender que essa forma de comunicação, e a comunicação não violenta é isso, é a língua do coração, é a língua da girafa, é uma língua diferente. É uma linguagem completamente diferente. É uma linguagem que vai nos levar a uma conexão com nós mesmos, mas uma conexão também com os outros. E ela é a língua do coração, gente. Porque quando a gente se conecta com o outro, a gente pratica empatia. Mas a gente só consegue praticar empatia para com o outro quando a gente consegue praticar empatia com nós mesmos. O caminho da empatia, ele passa por essa conexão diferente. Essa possibilidade não simplesmente de se colocar no lugar do outro, mas perceber o mundo como o outro. Tentar ver o mundo como o outro vê. Até porque se colocar no lugar do outro e sentir, nós não vamos sentir. Até porque o nosso lugar é diferente, o nosso locus é diferente do outro. Mas quando a gente se propõe a ver através dos olhos dos outros, da outra pessoa, caras lentes, quando a gente se propõe a ver com o coração, quando a gente se propõe a ter uma conexão real, a gente se permite e a gente permite que a compaixão ela se desenvolva da mais plena maneira. E não é só a compaixão com o outro, é a autocompaixão também. Mas uma compaixão diferente. E uma autocompaixão também muito diferente. Não é autocompaixão de vitimização, mas a autocompaixão num sentido muito bonito, num sentido de autoapoio para compreender o que está acontecendo,
Porque tudo que acontecer comigo ou com você é porque você permitiu. E compreender também que a gente só dá para o outro nos nossos relacionamentos aquele que a gente pode dar naquele momento. E a gente só pode receber nos nossos relacionamentos aquilo que a gente pode receber naquele momento. O dar e receber é diferente. Essa conexão, ela tem que ser diferente. A gente não tem que esperar nada do outro. E também a gente não tem que se obrigar a nada. As coisas têm que ser leves. As coisas têm que ser plenas. As coisas têm que acontecer, né? De uma forma com que aquilo dali realmente seja uma relação empática, com autoempatia e com empatia pelo outro. E isso é uma relação violenta. Você quer falar aí? Quero, meu amor. Duas coisas importantes antes da gente entrar para os 4, né, pilares aí da comunicação, de forma en passant, que a gente não vai trabalhar. Por que é importante para a gente estar aqui falando sobre necessidade? Né? A Ana já trouxe para vocês o conceito de necessidade. Porque é por meio dele que as relações elas se estabelecem. É por meio dele que a pessoa ou vai estar naquele lugar de combate ou vai estar no lugar de cooperação. Através da necessidade que ela procura, que ela identifica. Porque as pessoas elas vão querer que está lá no topo da pirâmide de Maslow, buscar uma autorrealização. E aí a postura que ela tem que vai identificar isso. Eu gosto muito de uma passagem, eu até marquei aqui para vocês, do livro do Marshall, que é um dos livros que vai estar para vocês lerem, né? Que é Viver na Comunicação Não Violenta. E ele traz assim para a gente, ó, ligado às questões da necessidade, que é o nosso alvo de hoje, né? Que eu preciso entender as minhas necessidades para eu conseguir identificar a necessidade do outro. E aí, quando eu estiver em atendimento, olha que coisa interessante, quando eu estiver fazendo os atendimentos na defensoria, uma escuta, ou no meu ambiente de trabalho com aquela pessoa, será que eu estou conseguindo, com clareza, saber qual é a minha necessidade e qual a necessidade daquela outra pessoa? Para, a partir daí, saber qual é o melhor caminho para resolver aquelas questões, aqueles conflitos, aquelas divergências. E aí o Marshall diz assim para a gente, a comunicação não violenta, que é um mecanismo hoje, né, uma filosofia, uma linguagem, uma técnica que a gente está aqui apresentando para vocês, além, né, da teoria da comunicação baseada no Maslow também, que busca essa questão da necessidade, ele fala que a comunicação não violenta é um poderoso modelo de comunicação, mas vai muito além disso, é um modo de ser, de pensar e de viver. É aqui que a gente trabalha a questão da filosofia. Seu propósito é inspirar conexões sinceras. Então, se eu consigo identificar as minhas necessidades e consigo compreender a necessidade do outro, eu vou ter uma conexão sincera com ela. E aí, essas necessidades vão ser atendidas por meio de uma doação compassiva. Aí ele fala, ela nos inspira a nos doarmos de coração. E também nos ajuda a nos conectarmos à nossa divindade interior e ao que existe de mais vivo dentro de nós. Né? Um trecho aqui do livro do Marshall, para a gente começar a refletir acerca da necessidade que a gente tem de mudar nossa linguagem, para a gente poder conseguir compreender a necessidade do outro. E não abrir mão também das nossas necessidades, que isso é uma prática diária, é um exercício que a gente tem que ter, para a gente poder saber identificar e saber fazer o balanceamento dessas relações. Porque a Ana falou aí da girafa, um animal, 2 animais que são trazidos na comunicação não violenta, que representam algo para a gente conseguir compreender essa relação, é o chacal, né, e a girafa. E eles trazem a girafa por ser um animal grande, coração grande, que tem uma escuta boa, e o chacal por ser um animal agitado, que quer falar a todo momento, não permite que o outro fale. E, por incrível que pareça, nós, seres humanos, habita em nós a girafa e o chacal. Não tem como se separar dessa realidade, né? Porque, em busca de atender às nossas necessidades, muitas vezes o chacal, que é essa pessoa agressiva, né, rápida, que não quer ouvir o outro, que só sabe depositar, né? Isso, aquilo, fala mal, murmura. Em busca da necessidade, ela vai ter essa posição, né? Mas, de outro lado, a gente também tem dentro de nós a girafa, que é esse ser
que tem um coração grande, que tem uma escuta compassiva, que trabalha com questões empáticas. Então, a gente precisa trabalhar o balanceamento dessas relações, para que a girafa ela se sobreponha e a gente consiga atender nossas necessidades e a necessidade do outro. E aí o macho fala para que a gente possa viver uma vida mais maravilhosa. Por isso é importante eu saber quais são as necessidades básicas minha enquanto ser humano. Quando alguém vai na defensoria procurar vocês, qual é aquela necessidade daquela pessoa? Será que é de fato finalizar uma relação? Será que é de fato ofender aquela pessoa porque não dá atenção ao filho? Será que é de fato aumentar a pensão alimentícia? Então, assim, qual a necessidade real daquela pessoa? É importante a gente entender esses graus de necessidade que busca, que anseia por uma autorrealização. Às vezes a pessoa se coloca realizada já com as questões fisiológicas. Eu não sei se vocês viram recentemente uma entrevista da filha de Ana Maria Braga, da forma simplista que ela vive, o oposto da mãe, né, que vive aí à vista, conhecida de todos, no glamour. A filha optou por uma vida mais tranquila, né? Ela trabalha, faz as coisas dela, então, assim, para ela, só as questões fisiológicas de segurança já trouxe uma autorrealização. Então, a gente precisa também cuidar, por isso que é importante você ter clareza das suas necessidades, para você saber o nível de autorrealização e de realização. E para eu saber isso, e também para ensinar aquelas pessoas que procuram vocês na defensoria, ter mais clareza para poder identificar e auxiliar essas pessoas também a terem clareza nesse processo de autorrealização e de compreensão das suas necessidades. Como é que chega isso para vocês? Falem um pouquinho aí no chat ou abram os microfones. Vou interromper o compartilhamento para a gente poder ver vocês, tá? Ou não entendi nada, ou ainda estou assimilando tudo isso, ou eu já faço isso. Para mim isso é muito tranquilo, porque eu já faço, já é no meu dia a dia, eu já consigo perceber a importância de identificar as necessidades, já faço isso. A Marina falou que a girafa é meu bicho preferido. A gente vai trabalhar mais esses elementos da girafa em outro momento. Hoje a gente não vai poder esmiuçar muito a questão da girafa e do chacal. Eu tenho até uma aqui, ó. Tenho até as minhas aqui, que eu ganhei. Ave Maria, eu tenho tantas que eu não vou nem mostrar. Essa aqui é que vai para mim, que é pequenininha. Vejam, a cor do chacal é rosa. E a cor da girafa azul. Eu achei interessante quando eu ganhei. Porque a gente tem a ideia de que o chacal é uma coisa feia, ruim. Aí, quando ela me deu rosa, tanto que meu filho falou que queria rosa, nem queria a girafa, que é azulzinha, né? E eu falei assim, nossa, que coisa interessante essa mudança de estereótipo, né? Muitas vezes, o chacal está camuflado, né? Ali de uma coisa rosa dentro da gente, de algo que aparentemente é belo, que a gente não consegue ver, porque é muito difícil para a gente mudar. Isso daqui, olha, essa aqui é uma canetinha de... Vou te dar uma. Todo curso que eu faço de comunicação não violenta, presencial, a gente dá uma canetinha dessa. Tá? Aí eu vou pegar... E a outra girafinha. Eu vou pegar uma para você. Deixa eu só explicar aqui para eles. Então, às vezes, o chacal, ele está dentro da gente, camuflado de algo que é bonito, que eu acho que é normal, porque é difícil para a gente mudar. Não venham para cá dizer que é fácil mudar nossa linguagem, que é fácil mudar nosso comportamento, que hoje eu sou uma pessoa que reclamo de tudo e amanhã eu vou acordar plena, maravilhosa, achando que a vida é bela, que a vida é linda, né? Ninguém vai para cá, não. E aí a girafinha aqui, azul, que está ali, quietinha, tímida no cantinho dela, esperando também para ter sua participação na nossa vida. Né? E aí o convite que a gente tem que ter para essa reflexão de buscar nossa necessidade é essa. A minha necessidade ela é baseada em questões, né, aqui do chacal, ou minha necessidade é baseada no que a girafa traz, né, da escuta compassiva, de um olhar mais empático, de ao invés de dizer, pelo menos você não sei o quê. Deixa eu compartilhar rapidamente para a gente avançar. Eu perdi um bebê no ano passado. E, para mim, foi algo, assim, muito doloroso. Acho que foi uma das coisas mais dolorosas da minha vida. Hoje eu já tenho mais clareza e consigo até falar sem chorar, mas pouco tempo depois. E muita gente chegava assim para mim,
Dizia, oh, pelo menos você pode ter outro filho, oh, Deus vai te mandar outro para substituir. E as pessoas faziam isso por causa do chacalzinho que habita nelas, porque elas queriam ser simpáticas comigo, não é porque elas queriam ser ruins, me machucar, me magoar. Se fosse a girafa, ia dizer assim, ó, eu não consigo imaginar a dor que você está sentindo. Eu espero que um dia você tenha forças para se levantar desse espaço. Então, a diferença da linguagem é essa, é você ser simpático e você ser empático. E às vezes a girafa da gente está tímida nas nossas relações. É quando um assistido chega para a gente falando das nossas dores, só que eu não quero ouvir porque eu tenho 50 mil pessoas para atender depois dele. Não é? E aí eu preciso ter essa clareza de como é que eu vou me colocar. Se, né, deixar sempre o chacal tomar lugar, ou se eu também vou deixar a girafa nesse processo de empatia me auxiliar ali nas minhas relações. Como é que está chegando isso para vocês? Me falem aí, que eu estou preocupadinha com as carinhas que eu estou vendo assim, ó, as que estão mostrando. Me diz aí, como é que está chegando isso para vocês? Tem dias, Mônica, tem dias que eu estou girafa, mas tem dias que eu estou chacal. E aí é aquela do... Essa questão piorou e ficou mais marcante, deu para se mostrar mais com a questão da pandemia, do isolamento e tudo. É aquela variação assim de comportamento mesmo, Sim. mas que a gente sabe que tem duas coisinhas dentro. E aí, quando o Marshall mostra para a gente, que a gente vai falar rapidinho, que ele fala da importância de saber observar, da gente saber identificar nossos sentimentos, da gente identificar nossas necessidades e saber fazer um pedido para o outro ou para a gente. Às vezes o pedido tem que ser para a gente, não para o outro. Não se preocupe não, que a gente mais para frente vai estar fazendo oficina só de comunicação não violenta. Como eu coloquei lá, né, a gente colocou lá, isso é só uma pincelada para a gente poder entender a importância de identificar as nossas necessidades, certo? E a gente vai ter, tem várias formas disso acontecer, é um processo de aprendizado, Mônica. E não se culpe por isso, não se atormente, sabe? Se reconheça, se acolha nesse processo, né, de autoconhecimento, de autocompreensão. E é muito lindo ouvir quando alguém diz assim, ó, tem dias que eu sou chacal e tem dias que eu sou girafa. E eu ainda penso assim, ó, será que hoje eu estou assim? Ou será que eu estou girafinha, bem feliz, batendo palmas, né? E assim é que é o legal, né? Porque a gente vai, a gente se reconhece girafa, se reconhece chacal, se abraça enquanto girafa, né? Tenta tirar o chacal das nossas vidas, né? E tentar, né? E convive com os dois. Afastar, né? Porque a gente não consegue tirar completamente. Tereza traz aqui para a gente no chat, Ana. Tem dias que sou chacal, principalmente no período de provas de minha filha, mas quase sempre sou girafa, que linda. E a Débora fala, estou refletindo sobre sua fala. Seu exemplo foi bastante exemplificativo. Obrigada, Débora. Emília fala, muito interessante esse exemplo de ser simpático e ser empático, mas é verdade. A gente é naturalmente simpático. É muito mais fácil para a gente ser simpático. A empatia é um exercício, é uma prática diária para a gente ser empático. Porque empático é muito mais do que se colocar no lugar do outro. É muito mais do que se colocar no lugar do outro. A gente fala que eu vou colocar no lugar do outro. Eu vou mostrar a minha rosinha também, Rejane. Eu tenho uma dessa, rosa e amarela. Eu tenho uma girafa gigante, é porque eu não estou na minha casa. Eu estou na casa. Minha coleção é tão grande, gente, é tão grande, você não tem nem noção. A gente começa a se girafar para ver se... A gente começa a colocar girafa tudo quanto é canto para ver se coloca na nossa cabeça a importância da gente se colocar, se portar como girafa, né? Não, e assim... Para mim tem sido uma experiência muito boa, principalmente depois que eu fui fazer a formação nos Estados Unidos, né? Que aí eu comecei a aprender a usar muita coisa que eu não usava nas aulas de comunicação não violenta, né? Usar os fantoches, né? E aí você dá aula para criança com fantoche, com tiarazinha, tem vídeos meus na internet até, eu acho, mas tem fotos também, e com passadeirinha de girafa e de chacal. Então, assim, essas coisas também levam muito lúdico para a gente. E para a gente mesmo, a gente pensa assim na gente, quando a gente está agindo com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos. E aí eu sento assim na cadeira e eu olho, meu Deus, hoje eu estou tão girafa, vamos tentar tirar esse momento aqui, afastar ela um pouquinho. Tô tão chacal, não seria não?
Tô tô tão chacal. Deixa eu tirar isso, afastar um pouquinho isso do meu eu, né? Vamos na verdade, ali, né? Se retratar, mesmo que não dê para fazer pessoalmente, virar e pensar, né? Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, como eu sou grato por tudo que você já fez na minha vida. E trabalhar isso para a gente, porque depois isso reverbera no outro, sabe? E como é importante para a gente reconhecer a gente como chacal. Porque A Karina... no mesmo dia a gente é tudo, gente. No dia que eu sou tudo várias vezes. A Karina fala que às vezes achamos que estamos sendo girafa, mas podemos estar sendo chacal. Verdade. A Mônica fala, chacal tira energia, melhor a girafinha. A chacal tira energia mesmo porque ela é mais agitada, ela é mais irritadiça, ela quer tudo ao mesmo tempo e de qualquer forma, e isso, com certeza, acaba tirando a nossa energia. E a Débora fala, só conhecemos no vocabulário a palavra empatia quando ficamos adultos, pelo menos eu. É uma grande verdade. A Tereza quer falar. Ela levantou a mãozinha, vou passar a fala para ela. É bem rápido, para não atrapalhar o curso também. É muito interessante essa colocação. Primeiro, a minha filha não vai ter acesso a vocês nem à casa de vocês dois. Tem bicho pelúcia demais nessa casa. Então, por favor, a gente se esbarrar em direito, eu vou fingir que não conheço se eu estiver com a minha filha. Como é que vai? Ou ela vai se divertir muito. Eu acho também. Mas é muito interessante isso. A gente está há 15 dias no grupo de apoio à adoção, trabalhando com adoção afrocentrada, do racismo estrutural na adoção. E ontem nós tivemos a nossa reunião mensal para falar das dores que mudou no meu processo de adoção, das pessoas chegavam para mim dizendo, nossa, mas que atitude tão linda que você fez. Não, que maravilhoso. Não, você é muito... Só coloca você em um pedestal como se a adoção fosse uma caridade. Uhum. Estavam o tempo inteiro demonstrando uma simpatia chacálica, né? Quando eu sei que, na verdade, a pessoa não estava sabendo exatamente se expressar. E aí, é claro, eu aproveito um pouco do meu lado chacal para educar pedagogicamente sendo girafa. Então, é bom de se pensar que o chacal também não pode dominar, mas ele também não pode ser aquele que vai ficar no ostracismo. É de pensar da possibilidade que ele também te apresenta para você não ser a girafa como se fosse... A girafa não é bobinha, não, viu, Tereza? A girafa é muito esperta, ela é adulta e ela tem um olhar, do geral, do todo. Inclusive, eu vou sugerir um livro para poder desmistificar isso. Não seja boazinho, seja real. É um livro de comunicação não violenta fantástico para desmistificar esse papel de que você precisa ser bonzinho, né? Mas também vou indicar 2 outros livros, Tereza. Deixa eu só concluir a fala dela, Ana. Deixa eu só mostrar esse outro para você. Esse daqui, Tereza, também é muito legal, um livro do Marshall, que é Superando a Dor Entre Nós, né? Para que a gente possa tentar superar a dor. É um livro do Marshall que muita gente não tem, não é tão conhecido, né? Mas que é muito interessante. E um outro, que eu acho que é muito legal também, que é esse. Eu amo você sendo quem eu sou, né? E que é muito importante a gente saber amar o outro, sabendo quem a gente é, né? A questão da autoempatia é muito importante, o respeito, o autorrespeito, o autoamor, a autoestima dentro daquele patamar de Maslow, ele é fantástico. Entendeu? Gente, depois eu posso mandar esses livros, a gente pode mandar foto, né, Rê? Você tem todos esses, eu acho, talvez. Se você não tiver...
que não, eu não consegui trazer todos não, mas eu tenho a maioria desses. Não, aí. eu pego e mando para ti. Eu tiro as fotos e escaneio as capas de todos. Eu já vou disponibilizar para eles uma bibliografia, e esses livros já estão lá. Já estou terminando a lista, porque é muita coisa, eu preferi dividir em tópicos para facilitar vocês na hora de acessarem. Mas eu terminando a lista, vou passar para você dar uma olhada e a gente disponibiliza para eles. Deixa a Tereza finalizar o raciocínio dela, para a gente passar para a Alessandra, que também quer falar. Só um minutinho, Sim, mas é só isso mesmo, é de como é que a gente pode utilizar dessas molas para que a gente possa, inclusive nesse processo de escuta, escutar de verdade, de abrir o ouvido para escutar de verdade o que está além do que essas palavras estão dizendo. Alessandra? Seu áudio. Pronto, vocês estão me ouvindo? Sim. Pronto. Gente, boa noite. É só porque psicólogo gosta de problematizar o que não tem problema? Mas é porque eu queria, Rejane, voltar na sua fala, né? Quando você fala nas necessidades, na identificação das necessidades, e você fala em perceber as necessidades do outro. E isso me preocupa um pouco, né? Porque, assim, o nosso olhar, ele é enviesado e atravessado pelas nossas experiências, pela nossa história, enfim, pelos nossos conhecimentos teóricos e técnicos também, naturalmente. Mas eu ainda estou ansiosa pelo momento em que a gente vai conversar sobre neutralidade, porque eu, em particular, não acredito que exista. Né? Eu acho que a gente tem uma postura de não julgamento, é diferente da gente ser neutro. Mas, enfim, essa fala sua, né, de perceber as necessidades do outro, me preocupou exatamente por esse enviesamento que o nosso olhar acaba tendo por conta desses atravessamentos todos, né? E aí eu me recordei, eu vou exemplificar rapidamente, de uma situação que nós atendemos aqui em Feira, em que uma senhora procurou o núcleo de conciliação para fazer um divórcio. E ela era casada há quase 60 anos. Ela tinha 70 e poucos anos, eu não me recordo agora exatamente, 74, que ela casou aos 14. E ela era casada por 60 anos. E a servidora, né, que fica supervisionando os atendimentos do núcleo, me procurou com o objetivo, e foi isso mesmo que ela disse, de que eu tentasse dissuadi-la, né, porque... poxa, enfim, ela ia acabar um casamento de 60 anos. Oh, gente. Né? E aí eu falei para ela, mulher, veja só, que ela tem um casamento de 60 anos e só agora ela veio aqui, imagine quanto tempo ela se preparou para tomar essa decisão, né? Exato. Não deve ter sido uma decisão do dia para a noite. Então, essa percepção que ela fez, no meu entendimento, né, das necessidades da pessoa que ela estava atendendo, foi uma percepção absolutamente atravessada pelas experiências dela, né? Pelas crenças dela. Mas será que essa necessidade não era da pessoa que estava atendendo? Exatamente. É bacana o que você traz, essa reflexão para a gente. Eu amo psicólogo, mesmo uma psicóloga, a gente bate altos papos. Eu adoro vocês, porque vocês têm essa casa assim fantástica. E eu ainda digo mais, a importância de ter uma equipe multidisciplinar, ali, sabe? Continue aí para a gente ir pensando. Não, mas isso, né? O meu entendimento foi exatamente esse. O que eu queria problematizar era exatamente isso que você falou. Né? Será que eu consigo, de fato, enxergar genuinamente a necessidade do outro? Porque eu não pego as minhas, separo numa caixinha, né? Para poder fazer uma avaliação neutra. Não existe. Né? Essa tentativa dela foi absolutamente atravessada por uma necessidade que era dela, e não necessariamente da outra pessoa. Né? Mas era só isso. Eu falo muito. É muito legal o que você traz, porque assim, é aquela questão que eu postava semana passada, da confirmação. A gente não pode tomar decisões sem a gente ter certeza se o outro realmente quer. E às vezes não é uma única conversa. E em matéria de mediação, por exemplo, existem situações que o mediador precisa perceber dentro daquela relação de comunicação. E se ele não tiver, por exemplo, tem coisas que eu não consigo perceber porque eu não tenho expertise na área, mas eu tenho sensibilidade para saber até onde é que eu posso ir e fazer os encaminhamentos para as pessoas da área, serviço social, psicologia, para atuar.
quando o Marshall fala para a gente tentar entender a necessidade do outro, é nesse sentido, é de dar palpites. A gente vai explicar um pouquinho isso lá para frente também para vocês. É tentando mostrar a pessoa, e a pessoa tem que confirmar. Essa é a grande sacada. Porque se eu digo para você, Alessandra, olha, eu acho que sua necessidade é essa, você fala para minha cabeça, vem cá, minha filha, você agora vê baralho, você é guru, você é o quê? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. O que a Alessandra traz é muito, muito importante. Por isso que a gente faz palpites. Até as nossas necessidades são difíceis de serem identificadas, a gente dá um palpite e vai verificando ali, a cada momento, que sai do outro. Mas o Marshall, ele está nos chamando para tentar fazer isso. Porque quando a gente tenta se colocar nesse lugar, de verificar que o outro também tem uma necessidade, que às vezes a necessidade do outro é de brigar, é problema dele, não é meu, eu consigo viver melhor. Entendeu? A linha de raciocínio é nesse sentido, mas a sua abordagem é uma reflexão importantíssima para a gente não tomar decisões pelo outro, que nem a proposta da mediação, pelo amor de Deus. Ao contrário, a proposta da mediação é dar independência, autorresponsabilidade, né? Responsabilização para o outro, não para a gente mesmo. É conduzir as pessoas para que elas se conheçam e se reconheçam. Mas eu também preciso passar por esse processo, né? Tanto que a nossa abordagem aqui é limitada. Eu estudo essas questões, mas eu não posso aplicar, por exemplo, algumas dinâmicas da área da psicologia, porque eu não vou saber conduzir. Então, as nossas abordagens aqui é baseadas na nossa vivência e mediação de conflitos, certo? E sua fala, assim, foi fantástica, da Teresa também, com relação à questão da empatia, que a gente precisa raciocinar. Ana, a gente precisa dar um intervalo de 5 minutos. Vamos sim. Alessandra, só quero dizer uma coisa para você. Fique tranquila. E ainda quero dizer uma outra coisa para todo mundo. Quando a gente identifica sentimento, quando a gente identifica necessidade, a gente tem que lembrar também que o espaço, o locus da mediação, não é um locus de terapia. Apesar de, muitas vezes, ter um efeito resultado. Perfeito. Perfeito. Vamos dar 5 minutinhos e a gente volta? Então, em 5 minutinhos a gente volta. E eu vou compartilhar a tela. Pronto. Pode retornar. Pronto, vamos lá. Então, assim, a primeira coisa, como a Relanjane falou, né? A gente tem algumas coisas que são muito importantes para a gente compreender na comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela tem um tripé, né? Não vamos dizer que é um tripé, mas ela tem 4 princípios que são muito importantes, que são muito legais para a gente começar a entender um pouquinho mais todo esse processo. Primeiro, é a questão da observação. É a gente observar, né, de forma clara e observar sem julgamento. É difícil enxergar o que aconteceu sem julgamento. Mas é a gente enxergar as situações, mesmo aquelas que a gente está vivendo, e principalmente as que a gente está vivendo, e se colocar no lugar de observador das nossas próprias vidas. É um exercício importante. É como se a gente pegasse aquilo que a gente está vivendo e a gente fosse um espectador. É muito fácil fazer isso com a vida dos outros. Olhar como espectador, mas olhar sem julgamento é difícil, tanto na nossa quanto na dos outros. Observar como se fosse um filme, como fossem fatos. E que a gente não julgasse. Então, é a primeira coisa da observação. E, assim, quando a gente fizer a oficina de comunicação não violenta, a gente vai treinar muito isso. Espero que a gente faça ela em breve. Né? Clériston estava cobrando muito isso da gente, a gente já está, né, mandando, né, rodando essa proposta para ir para a SDEP. E a gente vai treinar isso, porque uma oficina é vivência. Então, a gente vai treinar a observar dessa forma. Observar de uma forma objetiva, observar sem julgamento.
e tentar fazer isso nas nossas vidas. Tudo que a gente aprende, que a gente experimenta na gente, é muito mais fácil. Então, a gente sempre diz que fazer qualquer formação de mediação, de comunicação não violenta, de facilitação do diálogo, faz parte de um processo de desenvolvimento pessoal. Seria um caminho fantástico se todo mundo pudesse fazer isso, né? Teve alguém que falou aqui que a gente só aprende, por exemplo, o valor da empatia quando a gente é adulto. Mas, por exemplo, eu tenho dado muito curso de comunicação violenta para crianças. E é fantástico, né? Você levar isso para as crianças. Né? Eu desenvolvi um curso só para crianças, com base nessa formação que eu fiz nos Estados Unidos. A gente viu muito isso na questão de como trabalhar a criança compassivamente, como levar isso para a vida da criança. E a gente desenvolveu um curso para crianças, até porque a gente trabalha com mediação escolar. Então, a gente leva isso para crianças nas escolas. E é interessante a criança já trazer isso para a sua vida. Mas não é só observar o fato. É observar para perceber, além do que aconteceu, outras coisas. Compreender, perceber quais são os sentimentos envolvidos. Não é só o sentimento do outro, mas quais são os seus também? E a gente tem que pensar, e eu penso muito, e aprendi muito a pensar nisso. Meu Deus, o que é que eu estou sentindo? Qual é o sentimento que está aí? Como é que o meu corpo está reverberando isso? Como é que eu sei que é aquele sentimento? Identificar e ter certeza dos nossos sentimentos e tentar chutar, para tentar acertar. Praticar o que a gente chama de um chute empático. Porque não é chutar por chutar, é chutar com empatia. Qual é o sentimento do outro? E realmente conhecer qual é o rol completo desses sentimentos, né? Marshall traz para a gente, no primeiro livro dele, né, que é o livro base, né? A gente tem uma lâmina que vai mostrar ele para vocês aqui, né? Qual é uma lista de sentimentos, né? E uma lista de necessidades, que é o terceiro passo. Depois que a gente entende os nossos sentimentos, a gente vai ter que ver qual é a necessidade que não está sendo atendida e que é o que a gente está falando hoje. E Marshall traz uma relação de necessidades básicas que o Maslow fala e tenta estratificar, né? Organizar em 5 níveis, né? Mas o Marshall traz quais são essas necessidades. E a gente vai olhar também quais são as minhas e quais são as dos outros. Até porque, gente, por trás de todo conflito existe uma necessidade não atendida. E essa necessidade não atendida se apresenta para a gente através de um sentimento esboçado. Ou, muitas vezes, não esboçado, mas sentido. E esse sentimento ele tem que ser ressignificado no processo, né, de uma comunicação empática. Ressignificado para a gente quando a gente tem consciência dele, e tem consciência dele a partir, né, de todo esse processo, quando a gente cumpre os 4 passos, e verificar que necessidade é essa. E quando a gente está numa relação a 2, é importante a gente saber e perceber todos esses 3 passos, porque a gente vai para o 4º passo, que é um pedido simples, claro, objetivo, numa linguagem bem assertiva, usando uma comunicação assertiva. Uma comunicação que a gente evite o não, porque o nosso cérebro, de acordo com a neurolinguística, não entende a palavra não. E a gente vai fazer um pedido. Quando, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Meu filho ele chega aqui em casa, em período de pandemia, ele não faz isso, graças a Deus, viu? Meus filhos são muito cuidadosos. Mas entra em casa, não tira o sapato, pega a roupa, joga no meio da sala, a roupa suja que ele estava na rua.
né? E isso daí vai me irritar profundamente. Primeiro, porque eu sou grupo de risco. Segundo, porque mesmo em época de pandemia, não é lugar de se largar uma roupa. E eu vou inflar com isso. E é normal que a gente se chateie, né? Com várias coisas que acontecem nas nossas casas, né? E que vem acontecendo nas nossas vidas nesse período de pandemia. Mas eu vou olhar para ele e vou dizer, Paulo, eu estou vendo que você chegou. Talvez, né, cansado, talvez estressado, mas eu queria te dizer uma coisa. Eu observei que você pegou e entrou, deixou os seus sapatinhos sujos dentro de casa, tirou a sua roupa suja da rua, jogou em cima do sofá. E eu queria te dizer que me fez sentir, né? Me sentir com raiva de você. Porque eu tenho uma necessidade de saúde, uma necessidade de preservação da minha saúde, de manutenção da minha saúde. Então, eu quero te fazer um pedido, Paulo. Próxima vez que você chegar aqui em casa, eu queria te pedir para que ao entrar, você deixasse seu sapatinho do lado de fora. Pegasse a sua roupinha, tirasse a sua roupinha lá na área de serviço, já tirasse, colocasse lá no vasinho de roupa suja. Tomasse o seu banho, como a gente tem feito sempre, lá no banheiro, né, de trás. Né? Pode vir enroladinho na sua toalha. Então, esse é o pedido que eu tenho para fazer para você. Respirar e transformar o que você viu. Qual é o sentimento que você sentiu? Qual é a necessidade que você tem? Eu ainda fiz um chute empático aqui no início. Você pode até não fazer esse chute, né? Porque você não sabe com quem você está falando ainda. Pode ser que seja um momento inicial da conversa. A gente muitas vezes deixa fazer o chute já mais na frente, né? Mas fazendo um pedido. Tendo a certeza de uma coisa. Porque ele vai perceber que você não julgou ele. Ele vai perceber que você contou o fato pura e simplesmente. Vai entender que você teve um sentimento relativo àquilo. E vai ouvir que você tem uma necessidade. Agora, esperar que aquela pessoa vá atender ao seu pedido é uma esperança. Uma esperança muito importante, porque você fez a sua parte. Pode ser que aquela pessoa deixe de fazer aquilo uma vez, 2 vezes. Mas chegará um dia em que ele vai te ouvir de uma forma diferente, porque ele vai educar o ouvido dele para aquele tipo de linguagem, que é uma linguagem compassiva. É o que eu falei para vocês do dar e do receber. Eu dou aquilo naquele momento que eu posso dar. E eu recebo da pessoa aquilo que eu posso receber. Quantas pessoas se queixam que na infância não tiveram o amor de mãe que gostariam de ter? E era uma necessidade que aquela pessoa tinha. E a gente tem que refletir. Talvez a minha mãe, naquele momento, tivesse dificuldade para me dar o amor que eu esperava que ela me desse. E eu posso ser que não esteja pronta para receber o grande amor que alguém tenha para me dar. Apesar dela estar me dando todo aquele amor. Quantas vezes a gente já deu tanto amor para alguém e aquela pessoa deixou de receber aquele amor, aquele carinho. Então, compreender também que o pedido, ele enseja 2 lados, do dar e do receber,
e da capacidade de cada um de dar e receber também faz parte. Rê, você quer falar alguma coisa, amor? Não, meu amor, vou deixar para quando a gente for para a oficina. Então, lembrar de tudo isso, porque por trás de todo comportamento tem uma necessidade atendida ou não. E se ela não foi atendida, poderá ser objeto de um conflito. Então, é muito importante que a gente perceba isso e reflita sobre isso. Como é que isso chegou para vocês? Né? Queria ouvir alguém, né? Se alguém quiser falar como é que isso chegou para vocês. Ninguém quer falar, todo mundo tímido. Olha aí, para mim. Eles estão, não apareceu não, eles estão refletindo sobre tudo o que aconteceu, tudo que foi falado. Ana, eu queria propor, já que eles não se colocaram, a gente vai estar entrando agora em outro tópico, né? Depois a gente pensar as questões da necessidade, pensar como é que a comunicação não violenta pode nos apoiar, pensar como é que conhecer Maslow, né? E essas necessidades que ele diz que a gente tem, né? As mais primárias, secundárias, até essa autorrealização. Esse é um processo que a gente tem que conhecer para saber como aplicá-lo também no nosso dia a dia. Essa é uma dica para a gente começar, né? Do Marshall, que é a comunicação não violenta como técnica. Esse aí, ele traz realmente quais são as técnicas, ele fala esses 4 modelos que a Ana apresentou para vocês. É um livro bem bacana para quem quer começar. E eu queria, antes da gente explicar um pouquinho sobre identidade, Ana, aqui dividi-los em grupos, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão, o que é que eles entendem por identidade. E aí eles vão, assim como na aula passada, ou indicar uma pessoa para abrir, ou falar sobre, né? Escrever no chat. Então, vocês vão ter, eu vou dividir vocês em sala. Ed, preciso que você me autorize novamente a fazer essa configuração de mudança de sala. Vou autorizar aqui. Obrigada. E aí, eu vou dividir vocês em sala. Vocês vão, aceitem, viu, gente? Daqui até o final do curso, todo mundo tem que saber como é que entra na sala do Zoom. Então, vocês têm que aceitar quando eu fazer a solicitação. Então, vou distribuir vocês, até porque amanhã vocês serão também divididos, que é bom porque a gente se escuta também em pequenos grupos, né? E faz também aí um conhecimento entre os colegas de outros locais. Vai Pronto, compartilhar. Rê, veja aí agora. Pronto. Então, eu vou dividir vocês em sala. Qual é o convite? O convite é que no nosso conhecimento prévio do que a gente entende, o que é identidade para vocês? Tá? Eu lembro que uma vez eu fui para uma escola e falei, o que é identidade? Me pro, é isso aqui, ó, e tirou da carteira, né? O registro de identidade. Isso aqui é identidade. E eu, não deixa de ser, é verdade, né? E foi legal que a gente começou a dialogar sobre a partir dessa fala aí, desse movimento que ele fez de mostrar o documento de identidade. Mas para a gente, o que é identidade? E uma discussão aí, um tema para muita manga, que a gente vai colocar de forma objetiva. Eu queria que vocês trouxessem uma frase, tá? Uma frase sobre o que é identidade. Uma frase pequena. É rapidinho, que já tem muita coisa para falar e a gente... Isso, não é um parágrafo, não é um parágrafo, viu? Uma frase. E eu vou dividir vocês, são 3 minutos lá na sala para poder formarem essas palavras. Deixa eu só diminuir a quantidade aqui de pessoas para ficar melhor para falar. Vou botar entre 5 e 6 participantes para vocês conseguirem falar todo mundo. Cheguem lá a um consenso e a gente volta já.
Estou no lugar certo? Eu acho que você não aceitou. Peraí que eu vou ver se eu consigo te colocar em algum grupo. Peraí. Deixa eu ver se o nome aparece para mim. Por que você não está aparecendo aqui? Aqui, achei. Vou mover você para outra sala. Obrigada. Eu boto em join? Isso. Você não aceitou de novo. Agora foi. Ana, eles já estão voltando, viu? Vamos ouvir vocês? Podemos começar? Claro! Então, a gente, né, como boas integrantes do direito, né, sempre tem o depende, e a gente ficou com bastante dificuldade de chegar numa única frase, até porque durante a nossa discussão a gente chegou em dois viés do que seria identidade, né? Então, assim, se a gente puder falar em duas frases, né? A primeira que a gente considerou que é tudo aquilo que torna uma pessoa única, né, na sociedade, que é a identidade, né, a marca da pessoa. E o outro viés que a gente viu foi justamente, né, que apesar de ter essa unicidade, né, a pessoa ser única, ao mesmo tempo tem as características que ligam uma à outra, que a pessoa se identifica, né? Então, seria esses dois lados. Se a Ana Leide e a Ana Cláudia quiser complementar, fique à vontade. Como é que ficou a frase de vocês, Juliana? Me diz aí, então, para eu colocar aqui tudo aquilo. A primeira? A primeira é tudo aquilo que torna a pessoa única na sociedade, né? Certo. E a outra? E a segunda frase, a gente não articula ela tão bem. Ana Leide, você quer? Poderia ser, ao mesmo tempo em que existem coisas em comum,
que formam os grupos identitários. Que formam os grupos e o quê? Identitários, né? Os vários tipos de identidades. Massa, obrigada. Então, Regiane, posso falar do meu grupo? Pode sim. Então, meu grupo, a gente estava começando mais ou menos, né? A gente pensou que a identidade é o reconhecimento, o sentimento de pertencimento em grupos sociais, culturais, né? É o conhecimento particular, as vivências particulares das pessoas também, né? Então, a gente pensou também, são duas frases, né? Diferentes, mas mais ou menos isso. Seria o reconhecimento e o pertencimento em grupos. Isso, em grupos sociais, culturais, né? De uma forma geral, de famílias, mas é aquele reconhecimento e o sentimento de pertencer àquele grupo. Isso é uma identidade. Que mais, gente? Gratidão, Emília. Obrigada, Emília. De nada, gente. E a Eugênia está dizendo aqui no chat, né, que, como é que ela disse? Pensamos que identidade pode ser resumida em essência de algum ser ou coletividade. Rodolfo, no grupo dele, disse que o nosso grupo entendeu que identidade é como nos reconhecemos e como a sociedade nos reconhece, né? E, assim, é interessante a gente ver, né? A Alessandra já diz que, no nosso grupo, aquilo que é único, particular e caracteriza a individualidade de cada sujeito de acordo com suas vivências. Eu posso falar? Claro. Por favor, Flávia. Meu grupo é o grupo 6 e nós pensamos algo bem parecido com o grupo do Rodolfo, né? De que a identidade é algo que leva, como nós nos reconhecemos e também como nós queremos ser reconhecidos, né? Então, a gente colocou assim, que são as características que nos fazem sentir parte de algo, né? Enquanto indivíduo, com seus próprios caracteres, como ele quer ser visto no mundo, né? E aí, como ele se distingue dos outros também, e também se sente afim, né? Sente afinidade com aqueles das mesmas identidades também. Quem mais? Obrigada, Flávia. O grupo 4, pode falar? Pode. A gente colocou como a identidade é o ser, as características interiores e exteriores, e cada ser ou cada pessoa é única. E aí vai se integrar na coletividade de acordo com essa identidade. Gratidão, Mônica. Quem mais? Obrigada. Mais alguém? Nós não formamos frases. Tem alguém aqui no chat, a Lorena. Deixa eu ver. Nós não formamos essas frases. Nós conversamos que muitas vezes nós relacionamos a nossa identidade com as nossas funções na sociedade e com as nossas funções. Então, nós identificamos como defensor, servidor, psicólogo, médico, esposa, mulher, esse aqui, filha. Mas essa não é a nossa essência. Se fosse assim, duas pessoas com a mesma profissão seriam iguais, mas na verdade não são. Boas reflexões vocês estão trazendo aqui para a gente. Você pode dar continuidade, Ana, por favor? Claro. Então, assim, é interessante que a gente veja que cada um de nós vai ter um conceito diferente do que a identidade, né? E isso já é um grande começo para que a gente possa, né, vislumbrar tudo aquilo que acontece, tudo o que a gente teria para poder começar a entender. Já que ele fala para a gente que para a gente começar a compreender a identidade, a gente teria que refletir sobre isso, né? Aí a importância conferida ao estudo da identidade, ela é variável ao longo da trajetória do conhecimento humano, acompanhando a relevância atribuída à individualidade e às expressões do eu, né, nos diferentes períodos históricos. Ou seja, o próprio conceito de identidade, ele vai mudando com o passar do tempo, né?
E como vocês construíram esse conceito, né? E como é que a gente pode realmente construir um conceito de identidade, né, que vocês trouxeram para cá? E para que a gente possa, na verdade, perceber, né, que identidade ele passa por um processo de autoidentificação, né, que Habermas traz para a gente, né? Ele diz que a autoidentificação predicativa que efetua uma pessoa é, em certa medida, condição para que essa pessoa possa ser identificada genericamente e numericamente pelas demais. Nós somos responsáveis pela identificação que o outro faz pela gente, da gente, né? Em uma certa medida. Mas, muitas vezes, ela não vai ser a nossa identidade de uma forma plena e total, né? E aí é interessante a gente perceber isso também em Castells, né? Quando ele fala, né, que a construção de identidades vale-se da matéria-prima fornecida pela história, pela geografia, pela biologia, pelas instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e revelação de cunho religioso. Porém, todos esses materiais são processados pelos indivíduos, grupos sociais e sociedades, que organizam seu significado em função de tendências sociais e projetos culturais enraizados em sua estrutura social, bem como em sua visão tempo e espaço. Ou seja, a gente tem uma grande matéria-prima para construir a nossa autoidentidade e perceber tudo isso, né? Mas que tudo isso vai estar ligado a toda uma questão social, né? E é muito importante a gente perceber esse viés sociológico da identidade, né? Porque essa construção social da identidade vai decorrer das relações de poder entre formas e origens. A identidade ela vai ser um produto dessa grande socialização que a gente vive, né? E a partir daí vai ser nos garantido essa individualização, né? Como ele, na verdade, mostra, a formação da identidade passa por uma gama de sentimentos e decisões racionais e irracionais na escolha de investimentos pessoais que o sujeito faz para a sua identificação. A subjetividade sugere a compreensão que temos sobre o nosso eu. É ela que permite explicar o motivo de um sujeito se apegar à identidade peculiar. E a gente vai ver que é muito importante que a gente consiga perceber que a nossa identidade nós construímos, nós exteriorizamos, né? Mas que o outro também vai ter uma percepção da nossa identidade, que muitas vezes pode não ser a mesma, né, da nossa autoidentidade. E que isso vai mudar no tempo e espaço, até dentro dos nossos lapsos temporais de vida. E como isso é importante para a gente também perceber ou compreender isso dentro do parâmetro do que é a convivência e por que nós convivemos, né? E como é que essa identidade vai estar dentro desse processo de vida em que, enquanto pessoa que tem uma identidade, se percebe nas suas necessidades e como nós nos relacionamos, né, Rê? Como é que a gente Exatamente. Isso? Então, a gente vai fazer agora uma dinâmica. Vocês vão ficar em duplas, tá? Eu vou dividir vocês em duplas. E vocês vão... Você passar para mim, Ana, por favor? Passar agora. Isso. Você tirou. Oh, meu Deus. Tá com você. Só para a gente ver os comandos, as consignas. Eu quero que você passe para mim, para eu conversar com eles, o que é que eles vão fazer agora em dupla. Ah, tá, peraí ainda. Então, o que é que eu quero que vocês façam? Que vocês conversem sobre os gostos pessoais de vocês, tá? Que vocês identifiquem os gostos profissionais também. Tem uma conversa, vai ser uma conversa de 2 minutos, vocês vão se conhecer, certo? Depois, vocês vão listar e anotar 3 pontos que vocês acharam em comum entre vocês, características, gostos, habilidades. Não encontrei nada, coloca também. Então, vocês vão ter 2 minutinhos para conversarem em duplas sobre o que vocês quiserem, gosto profissional, gosto pessoal, e aí vocês vão vendo se vocês conseguem, em 2 minutos, olha para Débora, aqui é tudo contabilizado, vocês querem 3? Eu vou dar 3 minutinhos, que Débora chegou, Deus, senti daqui o desespero de Débora.
Ela gosta de conversar. Pronto. Então, para atender aquela necessidade de um tempo maior, eu vou dar 3 minutos para vocês. E, na verdade, são 3 minutos e 60 segundos. Se vocês perceberem, a plataforma devolve vocês em 60 segundos depois que eu chamo. Você ainda tem 60 segundos para finalizar. E eu aviso 1 minuto antes de finalizar. Vocês viram a mensagenzinha lá que eu mandei? Volta? Pronto. Então, olha só, vocês vão se encontrar em duplas e vão dividir. Quando voltar, vai poder compartilhar isso todo mundo? Não, não dá para todo mundo compartilhar, mas eu vou fazer uma pergunta quando vocês retornarem a respeito desse momento que vocês vivenciaram para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Já voltamos. Deixa eu dividir vocês em duplas. Ver as afinidades, né? Isso, peraí que eu fiz aqui errado. Pronto. Agora eu quero duplas. Vai ter algumas que vão ficar com trio, não tem problema não, tá? Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. Deixa eu olhar aqui se tá todo mundo com dupla. Senão eu movo. Se alguém ficou sozinha, por exemplo. Sônia, eu vou mover. Deixa eu terminar todo mundo aqui. Ah, não. Apareceu a gente na sala dela. Karina, vai pro 12. Vou fumar um pouquinho ali. Não, peraí. Rodrigo vai para o 16. Lucivone, você ficou comigo de novo, não foi? Ela tinha caído, Rejane, entrou agora de novo. Pronto, ela voltou, agora. foi para o 15. Pronto, ela já está lá na sala 15. Agora tem muita gente que não está entrando, viu, Ed? Não sei se não está na sala, se não está conseguindo acertar. Não devem estar conseguindo acertar. Eu aqui não tenho como ver. Esse recurso aí é só seu. Eu posso fazer um print, você quer? Não precisa, não. Tá. Porque eu não vou ter acesso a mexer, só você. Não, porque assim, eu não tenho como aceitar. A pessoa que tem que fazer. Eu posso fazer a mudança, por exemplo, teve sala, só ficou com uma pessoa. Isso. E aí eu posso mudar ela para outra sala, entendeu? Mas ela tem que aceitar. Mas tem gente que está. Lucivone disse que está perdida. Já mandei ela para um lugar aqui, que eu vi que ela Você já estava foi perdida. para um lugar aí, Lucivone. É por conta disso, que como tem pessoas que não estão aceitando, aí o pessoal está ficando sozinho, entendeu? Eu até minto aqui, eu acho que eu recebi aqui a tela, mas aí eu fechei. Eu devia ter deixado ela aqui aberta para poder... Tem um participante não atribuído, está dizendo aqui. Já atribuí. Pronto. Aí o que acontece? Eu abri aqui. Dá, pronto. Aqui, as salas aí, a sala 2, ninguém aceitou. A sala 6 também não aceitaram. A sala 8 teve uma pessoa que não aceitou. A sala 10. Aí está aqui com a gente. São pessoas que estão aqui na nossa sala. Carla, Luane, Milena, né? Está na sala 2. Débora também não ingressou. Mariana na 6.
Eu aqui no meu controle, eu posso passar mensagem para eles, passar mensagem para todos. Também pode, mas essas pessoas aqui, elas não estão na sala, elas estão aqui com a gente, na Não. sala geral, entendeu? Entendi. Alguém está dizendo que não está acompanhando. A Eri Carla disse que não está Não, acompanhando. ela está acompanhando a aula, mas ela disse que não conseguiu entrar na sala. A gente tem que Ah. ver para poder explicar direitinho às pessoas. Que foi? Estamos usando minha nega? Estamos usando É. essa menina? Aqui eu tenho esse mesmo controle que você tem. Ou a gente move para outra sala. Depois eu vou pesquisar direito essa coisa para ver o que é que eu posso fazer por aqui, como administrador. Pronto. Na sala 2 ninguém acessou. Isso. Né, algumas pessoas acessaram, só que eu fiz como era uma pessoa só, eu redistribuí, entendeu? Redistribuiu, entendi. Foi porque essas pessoas que estão na sala 2, por exemplo, aqui, tinha uma pessoa que aceitou, aí eu redistribuí ela. Entendi. Eu também tenho esse mesmo acesso aqui, redistribuir elas. Deixa eu mandar mensagem, falta um minuto. Acho que tem gente pedindo para entrar na aula, viu, Ed? Ravene está pedindo para acessar a aula. E aí, muitas relações, muitos encontros. Ai, não parece Muito bom. Tá, né? Não se preocupe, nós vamos ter vários momentos como esse, com mais tempo. A gente está se aquecendo. Foi ótimo, foi ótimo. Ah, que bom. A cada dia vai ficar melhor, você pode ter certeza, Poliana. Pode ter certeza, Débora, Geisa, Emília, Flávia. Vocês vão ver, cada dia vai ficar melhor. Né, Rê? Exatamente. Então, a gente tem 4 minutinhos para a gente compartilhar nesse primeiro momento. Amanhã a gente vai conversar mais sobre esse assunto. Tem muita coisa ainda para a gente falar. Mas como foi para vocês escutar o outro? Vocês conseguiram encontrar coisas em comuns? Débora, fala aí, Débora, para a gente. Como foi isso? Não, quem vai falar vai ser a minha colega, vai ser Emília. Eu só quero admitir que eu reclamei dos 2 minutos, mas 3 minutos são muito. Ah, é muito. A gente tem uma ideia. Legal, obrigada, Mas Débora. foi ótimo. Mas você não reclamou, você que se colocou a sua necessidade de ter mais tempo para conversar.
Isso. Obrigada. Então, Regina, eu fiquei com Débora e foi um momento bem bacana, porque a gente identificou, sim, muita coisa em comum e também vimos aspectos mais particulares diferentes. Mas essa troca, quando a gente encontra uma coisa em comum, a gente dá risada e fala, eu também! E isso é bom, né? Eu gostei muito, foi muito, bem bacana. E aí identificamos, sim, alguns pontos em comum, sim. Obrigada. Que mais? Nada. Posso ser eu? Hoje Ana Leide, depois Ana Clécia. São juntas? Estamos. Olha, éramos 3, de repente viramos 4. Aí foi uma coisa complicada para a gente. Uma defensora pública, uma assistente social, uma advogada e uma psicóloga. A equipe interdisciplinar formou. Completa. Mas conseguimos ver, só vimos coisas em comum, na verdade. A gente nem conseguiu chegar ao dissenso, né? O amor ao que a gente faz, se sentir como um instrumento para alcançar um consenso para as partes, né, em conflitos, e utilizar a si mesmo como um parâmetro, né, para eles entenderem que do outro... Está cortando para mim, está cortando para vocês também? Ana Leide está cortando o áudio. Tem um ser humano tanto quanto ele. Vou fechar a câmera. Tá, repete para nós. Melhorou o áudio? Vem a câmera? Melhorou. Pronto, então, só para fechar, utilizar a si mesmo ou um familiar como um parâmetro para o assistido compreender que do outro lado também tem um ser humano que também sofre, que também sente, que também erra. Basicamente, foi isso aí. Obrigada. Se alguém quiser complementar do grupo... Só para complementar, Ana Leide, né, essa questão da gente se colocar como exemplo, eu acho assim, interessante, até porque quando os assistidos chegam, eles olham todo mundo como doutora, né? A doutora, e acham que eles estão bem aquém de nós. Então, assim, eu me coloco muito como parâmetro, como exemplo, principalmente em mediação de conflito entre casais. Dou o exemplo do meu casamento, né? do meu relacionamento, e, graças a Deus, tem surtido efeito. Legal. Obrigada. Deixa eu ler aqui um pouquinho o chat e já volto para cá. A Karina falou que foi maravilhoso, pena que ela está sem áudio. O Rodolfo falou, não deu nem tempo de abrir uma cerveja para bater papo. Será esse momento, viu? Não se preocupe, não. Mas ele gostou, o pessoal do grupo dele gostou, Regiane. Estão aí dizendo que foi ótimo. Maravilha. Eliana falou que adorou, que adora cerveja. Já está vendo o próprio chat aqui, o pessoal já se encontrando em coisas próprias, né? Maiane foi maravilhoso. Juliana está dizendo que foi boa, né, Rodolfo? A Eliana falou que nosso grupo comprometimento, extrovertidos e ansiosos, olhem. Tamires falou que o maior desafio no trabalho da DPE é super demandas com eficiência, e elas estavam em dupla. Eliane também está dizendo que gosta de cerveja. Quando acabar essa pandemia, já sabe, eu não bebo, mas eu tomo suco. Eu tomo suco, então tem que ser um local que tenha suco, tá, gente? Quando formos nos encontrar. Foi ótima a partilha, a Girlane falando, experiência com a Natália. Espera aí, teve presença? Não. Também escutar a experiência dela, a Girlane falou. A Natália falou assim, descobrimos que trabalhamos no mesmo local e nos conhecemos aqui. A empatia com os assistidos, a vontade de fazer um bom atendimento, proporcionando ao assistido suas reais necessidades. Poliana disse que amou. Mônica falou que foi excelente. Lucivônia também gosta de cerveja. A cerveja está ganhando aqui. Está saindo aqui disparada. Ninguém toma suco nesse curso, né? Ninguém vai fazer companhia. Eu estou me sentindo com a necessidade de companhia aqui, viu? Eu tomo suco com você, Regiane. Água de coco. Não preocupe, não. Eugênia, foi muito bom. A cerveja com milho foi maravilhosa. Gostamos de comida com dendê. A Poliana também disse que vai tomar suco comigo. Né? A gente vai todo mundo para a Dinha. Karina. Cara, viu? Todo mundo vai para a Dinha, toma cerveja na Dinha,
E toma o suco na Tapiocaria RV, que lá tem suco de fruta. Pronto, maravilhoso. Karina falou que toma os dois, que aí ela contempla o lado da cerveja e o lado do suco. Gente, a gente vai estar finalizando com esse momento, e eu quero que vocês levem isso para Era amanhã. foto linda, para poder botar lá no nosso mural. Pelo amor de Deus, sou a mulher Claro. da foto. Calma. Aí eu quero que vocês tragam essa energia para amanhã, desse momento que vocês estiverem duplas, certo? Porque a gente vai continuar falando sobre convivência, sobre relacionamento. E esse momento que vocês experimentaram agora é muito importante para a gente compreender o que a gente vai conversar amanhã. Porque as bases para uma convivência com um bom relacionamento, ele parte do pressuposto de eu começar a encontrar coisas em comuns, sabe? E o desafio que a gente tem também de trabalhar, de estar com o outro que não tem nada em comum com a gente. Existe esse desafio também, a gente não pode anular, e eu não vou deixar de falar com fulano e com ciclano, e nem de me relacionar porque não tem os mesmos gostos, as mesmas experiências, as mesmas vontades do que eu. Então, a gente vai conversar sobre isso amanhã, deixando aqui para vocês ficarem aí, acordarem cedo, 9 horas estaremos aqui na nossa aula. E aí, antes da Ana tirar a foto, coloquem no chat aí como as expectativas de vocês foram atendidas hoje, nessa aula, né? Como é que tocou vocês com relação à expectativa de vocês. Lembra do nosso propósito, lá no início da aula? Esse propósito, no decorrer da aula, foi atendido? Deixou a desejar? Faltou alguma coisa? Esses feedbacks reais são importantes para a gente, viu? Porque a gente vai também moldando conforme a necessidade do grupo. Não posso trabalhar necessidades individuais quando está num curso, mas a gente pode trabalhar as necessidades do grupo, sim. Isso a gente pode ir ajustando, né, Aninha? Com certeza, gente. E aí, a Mariana falou... Tira uma fotinha para eu ir encerrando falando sobre a expectativa. Todo mundo ouvindo áudio, todo mundo lindo, todo mundo. Cadê o povo? Abre os vídeos, gente. Alô, estava aqui o tempo inteiro, agora sumiu. Matheus, aí, ó o povo chegando. Cadê? Falta gente aí para poder tirar essa foto. Quem mais vem? Ana Clécia, cadê você que estava aqui o dia todo? Paulo Roberto, bora. Cadê o povo? Anda, gente. Acorda aí, me abre esses áudios, esses vídeos lindos. Vamos contar até 3, viu? Ih, já veio o Rodrigo mais. Quem mais vem, gente? Anda aí. Eu quero essa tela hoje cheia, assim, ó, bem linda. Né? A gente vai ter muita lembrança, gente, no final. Isso é muito legal, a gente ter as lembranças de tudo que a gente fez na vida, sabe? Ana Cláudia já tá jogando ali o cabelo, ó. Linda. Você perdeu no início a Juliana. A Juliana foi a primeira a jogar o cabelo. Você tá pensando que eu não vi, mas é isso mesmo, bora. Se arrumar. Então, gente, 1, 2, 3 e... Eu vou tirar várias, viu? Uma. Vamos lá para a próxima. 1, 2, 3 e já. Mudem as poses. Muda o look aí. Muda o cabelo de lado, ó. Muda o cabelo de lado. Até mudei o meu também. Eu adoro os meninos, né? Muda o lado. Isso é coisa mais pra gente, né? As meninas não se jogam, mas é isso mesmo. Isso é convivência. Vamos tirando outra, né? Tira a roda nossa, Poli, pra gente tirar foto, Poli. Vamos lá, gente. Obrigada, Ana. Deixa eu só ler aqui a expectativa para a gente ir embora, para amanhã estar lindo e plenos aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver. Foi excelente, a Mônica. Eu também gosto. Não, peraí, que o pessoal tá na cerveja aqui. A Eugênia foi muito boa. A Lucivane falou: gosto de cerveja também. Ana, a lista. A conversa. Peraí, que eu acho que eu tô lendo de novo aqui o negócio. Aqui. Poliana, foi maravilhoso. Débora, a interação é importante. Ana Leide, minhas expectativas foram superadas. Tive muita enxaqueca antes, mas foquei totalmente na aula, deixando o resto para depois. Obrigada, gente. Foi maravilhoso. Estou pensativa até agora com o exemplo da professora Regiane. Geisa, excelente. Camila, embora tenha entrado um pouco atrasada, eu estou mandando as aulas. Semana passada, estava ansiosa, achando que eram todas as quintas e sextas. Quero aula toda semana. Oh, gente, que lindo. Eu também queria ter toda semana. Também, mas a gente tem que atender outras necessidades de participantes que estão em outros eventos. Olha quantas necessidades a gente precisa atender. Rafael, excelente aula, parabéns, obrigado. Fiz barbeiragem com áudio. Ana Clécia, aula excelente. Lucivone foi muito instigante. E é assim que a gente vai finalizando esse momento. Errei o nome. Tudo bem, Karina, já está acostumada. Não se preocupe, não. Regiane, já é um nome que eu incorporei também aí no meu modo de chamar, de tantas pessoas fazem. Não se preocupe. Já é uma coisa tranquila para mim. Viu? Gente, obrigada.
Nos vemos amanhã no mesmo local, no mesmo horário não, às 9h da manhã. Boa noite, colegas. Beijo no coração de vocês. Até amanhã. Boa noite. Boa noite.